Bem, dando continuidade à aula de ossos da face, eu, professor Radamés Melo, começo e continuo falando para vocês. Então, mais uma vista aqui agora lateral, onde conseguimos ver, observar bem os acidentes ósseos, né? Acidente ósseo aqui, processo, que já foi falado para vocês, processo zigomático do osso frontal, porque eu me encontro no osso frontal, só revisando já a parte da aula passada. Processo frontal do osso zigomático. Aqui nós não temos o arco zigomático foi rebatido, para que a gente possa ver esse acidente ósseo chamado de fossa pterygo-palatina. A gente vai conversar mais a seguir sobre essa região da fossa pterygo-palatina, sobre o forame esfenopalatino e as estruturas que por eles atravessam, mas vamos conversar também na parte do sistema nervoso, mais especificamente desta região. Aqui vamos falar da órbita. A órbita possui em sua composição 7 ossos, são eles osso maxilar, osso zigomático, osso frontal, osso esfenoide, osso etmoide, osso lacrimal e esse aqui pequenininho, osso palatino. Agora vamos falar as posições. Quem compõe a parede medial da órbita é a maxila, o osso lacrimal e o osso etmoide. Esses são os ossos que compõem a parede medial da órbita. Observe que algumas imagens aqui, algumas representações das cores estão erradas, tá? Então não se guiem pela representação das cores. Por exemplo, o osso palatino aqui está em azul e aqui está em verdinho, né? Diferente. Um é um verde claro e outro é um azul. Então, estão diferentes. Assim como o osso zigomático aqui está em azul e o zigomático aqui, ó, o nome está em amarelo queimado. Então, estão errados. Já adianto logo para vocês, tá? A representatividade deles está errada. Então, nós temos aqui a parede medial da órbita, que eu acabei de falar para vocês, que é osso maxilar, osso lacrimal, osso etmoide e osso palatino. O palatino pode ser considerado da parede medial da órbita e também do soalho, parte posterior do soalho da órbita. Soalho da órbita, que é o chão da órbita, é formado pelo osso, primordialmente pelo osso maxilar e ossos zigomáticos. São os dois ossos principais do soalho, do chão da órbita. Mas o osso palatino também poderia ser considerado, em vez que ela está nessa junção de parede medial com soalho da órbita. A parede lateral da órbita é formada pelo osso zigomático e pelo osso frontal. Já o teto da órbita é formado pelo osso frontal quase totalmente e uma partezinha pequena pelo osso esfenoide. Então é assim que se forma a cavidade orbitária. Mais uma vez aqui mostrando para vocês a cavidade orbitária, que no caso a cavidade orbitária do lado esquerdo do meu paciente. Como é que eu sei, Radamés? Como é que se percebe isso? Eu consigo perceber isso por várias informações. A primeira é que eu tenho os 3 ossos, ó. Osso maxilar, osso lacrimal e osso etmoide. Outra que eu também consigo ver o osso nasal. Então aqui a região de linha média, que é a linha média, que é a região medial, que é a região lateral. Então, mais uma vez, osso maxilar, osso lacrimal, osso etmoide, osso frontal, osso esfenoide, osso zigomático e bem aqui no fundo, osso palatino. Acidentes ósseos da maxila. Primeiro eu tenho aqui no numeral 1, o processo frontal da maxila, que também faz parte da parede medial da órbita, como eu tinha falado para vocês. O assoalho da órbita ou soalho da órbita, os dois nomes estão corretos, fazem parte do chão da órbita. 3, o processo zigomático da maxila. 3 é o processo zigomático da maxila. Olha, o processo da maxila está indo em direção ao osso zigomático, então processo zigomático da maxila. 5, processos alveolares. Isso aqui tudo, ó, não é só essa região do 5 quando está o numeral 5, não. É tudo isso aqui, ó. São os processos alveolares, que é onde está o osso alveolar, que é onde vai ficar contido os dentes. É onde o osso, é o osso propriamente dito que abraça os dentes. Então esse aqui é o osso alveolar. Aqui nós vamos ter 4, que é a parede anterior do seio maxilar. O maxilar é um osso pneumático, então ele tem um seio aqui dentro, esse seio tem paredes. Essa aqui é a parede que está para anterior. Aqui na lateral teremos a parede lateral, que é a parede medial, no caso aqui, desculpem, e aqui parede lateral.
Em cima o teto, que coincide com o soalho da órbita, e embaixo o soalho do seio maxilar, que vai coincidir com a região do ápice dos dentes, próximo aqui à região alveolar. Então, maxila num corte sagital agora, onde a gente consegue observar a parede lateral da cavidade nasal. Então, a maxila faz parte de boa parte da cavidade nasal. Parede lateral da mesma. 3 são os processos alveolares. 2, tanto vai servir como soalho da cavidade nasal, como teto da cavidade bucal, como uma parte do palato duro. Para quem não tinha entendido ainda o osso maxilar, em relação com o osso palatino, essa imagem é uma boa imagem. Esses aqui são os ossos palatinos, o osso palatino, na verdade, do lado direito, e aqui o osso maxilar do lado direito. Eu fiz um corte sagital, tirei o lado esquerdo, estou observando só o lado direito. Aqui eu consigo ver também as conchas nasais, né? Que não fazem parte do osso maxilar. O osso maxilar está aqui em verde, mas aqui são as conchas nasais. Concha nasal inferior, concha nasal média e concha nasal superior. E 5 aqui, para quem não tinha entendido ainda, é o seio esfenoidal. É a parte de ar, é a parte que pode comportar ar, que deve comportar ar do osso esfenoide. Aqui um corte sagital, pessoal. Esse corte sagital, corte axial, não é um corte sagital. Corte sagital era o corte anterior. Esse aqui é um corte que a gente consegue observar bem da parte superior, separar a parte superior da parte inferior, através de um corte axial. Então, esse corte axial aqui eu consigo ver bem delimitado seio maxilar de modo bilateral. E consigo observar bem aqui atrás a rinofaringe. Lembram das 3 fases da faringe, 3 partes da faringe? Parte mais superior, rino ou nasofaringe. Parte média seria a parte da orofaringe, e a parte mais inferior seria a nossa parte da nossa laringofaringe, que no caso, a parte que está relacionada com a cavidade nasal, que seria a parte da rinofaringe ou nasofaringe, desculpem. Aqui mais uma vez imagens de exames de imagem, aqui no caso agora uma radiografia, no exame anterior era a tomografia. Então aqui nós temos radiografias onde eu consigo ver aqui o seio frontal, ó, que também é um osso pneumático. Consigo ver também seio etimoidal, seios etimoidais no caso, claramente. Consigo ver aqui até o corneto, ó, corneto nasal inferior. Nesse caso aqui o paciente tem um corneto bem grande. Talvez precise de uma cirurgia para remoção desse corneto, que não é feito por cirurgião bucomaxilo, mas a gente consegue indicar bem essa cirurgia, fazer a indicação dela para os colegas otorrinos. Aqui também no caso o seio maxilar eu consigo observar. Aqui isso aqui é uma radiografia PA, tá? Uma posterior anterior. Aqui é uma radiografia lateral de face, onde eu consigo ver também o seio maxilar, consigo ver bem, ó, seio frontal, consigo ver bem a parede posterior do osso frontal. O osso frontal tem 2 paredes, parede posterior e uma parede anterior. Consigo ver o seio etimoidal e o seio esfenoidal aqui mais posterior. Consigo ver também aqui, ó, essa área mais escura, isso aqui é a faringe, tá, pessoal? Então a parte mais superior aqui seria a rinofaringe. Essa parte da seta aqui, logo abaixo dela, eu já classificaria como orofaringe, abaixo da seta, exatamente abaixo da seta. Logo depois, aqui nós temos mais inferiormente a laringofaringe. Aqui é a radiografia panorâmica, a radiografia talvez das mais utilizadas por nós, cirurgiões dentistas, onde eu consigo ver bem delimitado aqui, ó, o nosso seio maxilar, parede lateral, que eu tinha mostrado para vocês no outro desenho. Agora mostrando uma radiografia panorâmica, parede medial, o teto da órbita que coincide, o soalho da órbita que coincide com o teto do seio maxilar, e aqui o soalho do seio maxilar que vai coincidir com a região de ápice dos dentes. Aqui é um caso clínico, só para exemplificar, quando o paciente perde um dente, ó, possibilidade de pneumatização do seio, o seio tende a descer, ó, diminuindo a quantidade de osso. Então, para reabilitar aqui com implantes dentários, fica bem mais difícil. O que é que deve ser feito? Uma cirurgia de enxerto, levantamento de seio. Precisa tirar, abrir esse osso aqui, fazer uma janelinha, coloca-se material, osso, e depois coloca-se o implante para depois colocar o paciente voltar a ter dente. Avaliando aqui os espaços, realmente tem altura para caber um dente aqui de novo, que às vezes os dentes eles extruem, né? Esse dente aqui poderia ter extruído, perdido espaço na região. Se os dentes não tombaram, não mesializaram,
ou não distalizaram, ou seja, o espaço está mantido, eu tenho espaço para colocar um dente, então eu posso prosseguir com a minha cirurgia de enxerto. Não preciso fazer tratamento ortodôntico prévio. Então, aqui a janela que eu falei para vocês, ó, abertura óssea, deslocamento na membrana do seio, cuidado para não perfurá-la. Vou depois colocar, depois se instala-se o implante, depois enche-se de osso, fecha tudo, espera mais ou menos uns 8 meses de maxila, cirurgia de enxerto com implante, para depois conseguir instalação da prótese aqui e o paciente voltar a poder mastigar completamente sem problema nenhum. Acidentes ósseos da mandíbula. Na mandíbula possui vários acidentes ósseos, então vamos falar deles aqui agora. Temos o côndilo mandibular, que é essa região que vai fazer parte da articulação temporomandibular, propriamente dita. Temos a região do processo coronoide da mandíbula. Temos da incisura sigmoide, ou também chamada de incisura mandibular. Temos o 2, ramo mandibular. 4, ângulo da mandíbula. 1, região de corpo mandibular. 11, forame mentoniano. O 8 aqui são os processos alveolares. Então, aqui nós temos os processos alveolares da mandíbula, igual como temos na maxila. Aqui 3, região mentoniana, ou mento, propriamente dito. 9, língula da mandíbula. 10, forame mandibular, sendo mostrado aqui para vocês. Ainda consigo ver na mandíbula, abaixo da linha miloioidea, que é a linha de origem do músculo miloioideo, que é um músculo que a gente vai conversar mais à frente. Logo abaixo nós temos duas fóveas. Logo abaixo temos a fóvea submandibular, duas fóveas que ela é bilateral, uma de cada lado, que é onde vai ficar aqui, e essa fóvea é causada pela essa fóvea é causada pela impressão da glândula submandibular. Temos a impressão da glândula submandibular aqui nessa fóvea submandibular, que essa depressão é chamada de fóvea submandibular. À frente da linha miloioide eu tenho uma outra depressão, que é a fóvea sublingual, que também é uma depressão causada pela glândula sublingual. Também tenho na região aqui do mento, por posterior ao mento, nós temos as espinhas genianas, e logo abaixo do mento, região mais inferior, nós temos a fossa de gástrica. São acidentes ósseos importantes para a gente conversar aqui sobre a mandíbula. A forma geral dos ossos do crânio, eles obedecem, de modo geral, são ossos que são planos ou irregulares, podendo ser pneumáticos ou não. A classificação de ossos planos e ossos irregulares é excludente. Ou ele é plano ou ele é irregular. Pneumático não. Ele pode ser plano e pneumático, que é o exemplo do osso frontal. O osso frontal é um osso plano e ele é pneumático. Já ele pode ser irregular, que é o caso da nossa maxila, e pneumático também. Então os ossos dos ossos do crânio, de modo geral, eles obedecem uma forma clássica, que tem uma lâmina externa muito dura, bem corticalizada. Tem uma lâmina intermediária de osso medular, que é a díploe, e tem uma lâmina interna também de osso cortical muito dura. Então forma como se fosse um sanduíche. Isso é importante para a nossa cirurgia de enxerto, que eu posso muito bem fazer uma osteotomia, que é um corte no osso, até chegar na região da díploe, ou seja, corto inicialmente a lâmina mais externa e a díploe. E depois com um cinzel oblíquo dessa maneira, eu posso remover pedaços ósseos. Para que eu vou fazendo isso, né? Mas removendo o enxerto do osso frontal, nesse caso. Ou do osso parietal, no caso, pode ser também. Pode ser do parietal, pode ser do osso frontal. A gente usa mais do parietal que do frontal, no caso. Para que eu vou fazer isso? Ainda vai sobrar a lâmina interna, ó, bem cortical. Vai formar uma cavidade que vai encher de sangue e depois vai formar coágulo e depois vai neoformar osso. E esse osso que eu tirei, eu posso utilizar para reconstruir outras regiões. Por exemplo, quando um paciente perde o dente, ele tende a ter reabsorção alveolar, do osso alveolar, que é o osso que dá suporte ao dente. O organismo entende que esse osso alveolar não vai mais ter sentido, não tem por que mandar nutrientes para ele, se o objetivo dele era segurar um dente que não existe mais. Então ele é reabsorvido, o organismo manda embora, reabsorve, tira esse osso. E sem o osso alveolar eu não consigo instalar implantes. Então quando o paciente demora muito a pensar, procurar o tratamento, a realizar a cirurgia de implantes, é um dos casos, ele vai precisar fazer antes uma cirurgia agora de enxerto. Eu colocar osso no local, para que depois eu possa pensar em colocar
implantes. Então, que é isso que pode ser feito quando eu tiro esse osso dessa região e boto em outra. Outra situação, paciente que teve aqui um trauma, isso que é uma tomografia computadorizada, um corte coronal, onde eu consigo observar que tem uma perda do soalho. Ela explodiu o soalho da órbita dela e a parede medial. Ambos estão fraturados. O lado direito está fraturado. Tanto o chão da órbita, o soalho, como a parede medial. Observe, compara o lado direito com o lado esquerdo. Soalho íntegro, parede medial íntegra. Parede medial fraturada, tem uma descontinuidade. Soalho da órbita também fraturado, tem uma descontinuidade. No exame clínico a gente observava edema, um grande edema periorbital, um bom edema periorbital. Observava que ela não conseguia fazer o movimento ocular extrínseco pro lado direito, para lateral, no globo ocular direito. Isso pode ter duas opções de problema. Pode ser vinculado ao nervo, está danificado. Se o nervo estiver danificado, não tem o que fazer. Ou pode ser que a fratura esteja travando o movimento ocular desse olho. O que tem que fazer? Tem que operar e torcer para ser a fratura. Se for a fratura, vai resolver o problema. Então, foi realizada a cirurgia. A gente optou por uma cirurgia removendo uma parte da calota craniana, um enxerto, ó, e com o enxerto depois instalado no soalho da órbita da paciente e na parede medial, através de placa e parafuso em cantilever, segurando esses enxertos. Então foi reconstruído. Observa aqui o paciente reconstruído, a parede medial reconstruída, soalho da órbita reconstruído, e os movimentos oculares extrínseos da paciente voltaram a ser o que eram antes. Voltaram à normalidade, ao padrão de normalidade. Então, reconstruído a órbita da paciente. Cirurgia clássica de reconstrução de órbita utilizando enxerto. De modo geral, a gente não usa enxerto, de modo geral, a gente usa tela de titânio. É mais simples, mas essa cirurgia a gente optou por fazer com enxerto. Mas também essa cirurgia de bucomaxilo avançada, avançadíssima. Nunca vou querer fazer isso, não preciso saber disso. Mas a gente pode fazer enxerto de cirurgia de implantodontia clássica também. Coisas mais simples, dentro do consultório odontológico. Por exemplo, mesma coisa eu posso fazer, enxerto de ramo. Tirar essa porção do ramo mandibular, do ramo ascendente, já a linha oblíqua externa propriamente dita, faz a remoção desse tecido, porque ele obedece a mesma regra, ó. Tem osso diploide cercado por osso cortical, remove esse tecido, remove esse osso, essa clabécula óssea aqui, e vamos reconstruir. Posso remover também do mento, o mento também é a área doadora. Posso remover do mento, que é o mento do paciente. E vou para onde, Adamés? Posso colocar onde? Por exemplo, olha esse caso. Esse paciente aqui, por uma aventura, ele teve um trauma, teve uma reabsorção radicular, ó. Raiz do dente bem pequena, proporção da raiz com a coroa que está 1:1, o ideal é que esteja 2:1, ou seja, 2 vezes o tamanho da raiz aqui, deveria ser pro tamanho da coroa. Então o dente já estava com mobilidade, foi removido e quando foi removido, observa-se que não tem parede vestibular. Ele não tem osso aqui na parede vestibular, tem só osso na parede palatina, ó. Era para ter todo osso aqui cercando, era para ter um envoltório o dente, não tem. Foi reabsorção óssea na parede vestibular. O que eu vou fazer então? Vou usar o osso que eu removi da região do ramo mandibular para enxertar aqui. Então você adequa o tamanho do osso, desgasta para ele ficar realmente no local, coloca um parafuso fixando, sutura, espera 8 meses e depois instala o implante. Depois com o implante instalado, o protesista, que não é o meu caso, eu não faço prótese, faço só cirurgia, vem e instala a prótese. Então, o meu protesista aqui foi e fez a prótese, que é o meu sócio. A arquitetura dos ossos do crânio e da face. Os ossos do crânio e da face, como uma casa, possuem pilares de resistência. Então, os pilares de resistência são as áreas mais espessas nos ossos do crânio, que servem para dissipar os impactos, sejam eles funcionais, mastigação ou traumáticos. Áreas de fragilidade são as áreas localizadas entre os pilares, em que o osso é mais frágil, então mais sujeitos à fratura devido aos agentes traumáticos. E é baseado na arquitetura dos ossos do crânio, mas precisamente nos pilares de resistência, que a gente faz a fixação das fraturas faciais. Então, por exemplo, o paciente tem uma fratura do tipo LEFO1, que eu vou falar mais à frente para vocês. Quando a fratura corre nesse sentido, ó, no sentido do meu cursor. Separa a parte dentada da maxila do resto da maxila. Então essa parte aqui fica mole, fica móvel. Como é que eu vou fazer para fazer fixação? Vou colocar 4 placas nos pilares da maxila, nos pilares verticais da maxila. Que eu já dito para vocês, pilares caninos, uma placa em cada pilar canino e uma placa em cada pilar zigomático. Então, pilares de resistência da face. Já tinha adiantado para vocês, aqui um pilar canino, que vai compreender o processo frontal da maxila e a eminência canina.
E consigo ver aqui também em 2, bem aqui em azul, em verde eu tinha um pilar canino, que era o processo frontal da maxila, e 2 a eminência canina. Perdi um pouquinho quando não consegui ler a ilustração, falei sem ler. E aqui em azul eu consigo ver a crista zigomática alveolar, que faz parte do pilar zigomático. 2, o processo frontal do osso zigomático, também é a continuidade desse pilar zigomático. E 3, aqui eu tenho o arco zigomático. O arco zigomático já é um outro pilar. Também temos o pilar pterigóide. O pilar pterigóide que a gente não utiliza nas reconstruções. Por quê? Porque não tem acesso, não tem como eu chegar aqui. Que é essa região de junção da maxila com a região pterigóidea. Pilares de resistência vinculados aos arcos. Eu tenho um arco supraorbital, um arco supranasal, que juntando com o outro arco supraorbital, os 3 juntos formam a barra frontal. Essa barra frontal é um pilar de sustentação da face. Aqui eu também tenho o arco infraorbital, bilateralmente, e eu também tenho aqui o arco infranasal. Fraturas maxilares. Nós temos 3 tipos de fraturas maxilares, ou de terço médio da face dessa região, mais precisamente. Então, Lefort 1 é essa fratura linear, que separa a região dentada da maxila do resto da maxila. Fratura Lefort 2 é a fratura que eu separo a maxila por inteiro, e ela é uma fratura piramidal. E a fratura Lefort 3 é a fratura que eu tenho a disjunção crânio-facial, ou seja, todo o terço médio da face é fraturado. Então, na Lefort 1 a fratura percorre sobre ou acima os ápices dos dentes. Na fratura Lefort 2, ela percorre separando a região o zigoma da maxila, osso nasal do osso frontal. Isso é por onde ela corre, o caminho que ela faz. Já na Lefort 3, ela vai separar o arco zigomático da região temporal da região zigomática. Vai separar a região frontal da região zigomática na sutura frontozigomática. Vai separar o osso frontal do osso nasal e do osso maxilar na sutura tanto frontomaxilar como frontonasal. E bilateralmente acontece também a mesma coisa que eu acabei de falar do outro lado, separando a sutura frontal da sutura zigomática, a sutura frontozigomática, que é o osso frontal do osso zigomático, e a sutura também vai separar aqui na sutura temporozigomática ou zigomático temporal no arco zigomático. Essa classificação é dada pelo cientista René Lefort no começo do século passado. Ele fazia estudos em cadáveres, jogava os cadáveres de alturas consideráveis, batia com cadáver com taco de beisebol, com estruturas, e via como os cadáveres fraturavam. E ele ia vendo esses padrões de fratura. E ele conseguiu ver que existiam 3 padrões, que ele classificou como Lefort 1, Lefort 2 e Lefort 3. Então aqui nós temos uma fratura Lefort 1. Observa que eu tenho separação na região acima dos ápices dos dentes. Aqui, ó. Vista interna dentro da boca, já feito o acesso, observando a fratura. Que é a cavidade nasal, tá, pessoal? Na verdade é a abertura piriforme, que é o nome dessa abertura da cavidade nasal. Então tem uma abertura piriforme aqui, bem delimitada, e os seios também maxilares, a mostra aqui, tendo em vista a fratura, está percorrendo todos eles. Então é feita a fixação, observa que tem 4 placas, ó. Placa no pilar zigomático, placa no pilar canino, pilar zigomático fixados. Aqui uma fratura Lefort 2. Você vê que a fratura Lefort 2 é uma fratura de piramidal. Então, olha aqui, ó, tá percorrendo aqui, ó. Mais difícil de ser visualizada. Tendo em vista, nós estamos numa radiografia. Radiografias para visualizar fraturas de face precisa de muito treinamento. É difícil, não é tão simples não. E já quando eu tenho uma fratura Lefort 2, eu tenho que fazer acessos subciliares. Esses acessos aqui serão vistos nos seminários. E aqui é a fratura Lefort 3, onde eu consigo ver ela percorrendo, ó, região frontal, frontozigomática, frontonasal e também percorrendo o arco zigomático. Ela também fratura na região do arco zigomático. Então, fratura na região frontonasal com frontomaxilar, frontozigomática e fratura também na região
zigomático temporal. Para fratura LeFort 3, muitas vezes a gente tem que abordar utilizando o acesso coronal. Tem um vídeo meu de uma cirurgia de acesso coronal. Vou deixar aqui mostrando para vocês. A cirurgia é realizada por um cirurgião dentista, cirurgião bucomaxilofacial. Então, precisa às vezes de um acesso amplo. E esse acesso aqui é um acesso amplo e de cunho estético, ou seja, ele vai ficar totalmente essa incisão, totalmente escondida no couro cabeludo. É a melhor maneira, sem sombra de dúvidas, para que eu possa chegar nas regiões, ó. Região zigomático frontal ou frontozigomática, região frontonasal e frontomaxilar e a região zigomático temporal, das suturas, né? Que é onde eu vou fazer a fixação. Então, observa que eu estou chegando aí na fratura, fazendo o coronal, o acesso coronal. Acesso realizado, deve ser realizado por um cirurgião dentista, não é problema nenhum. Cirurgião dentista, nós temos competência para tal. Geralmente abordado pela especialidade de cirurgia bucomaxilofacial. Aqui os forames supraorbitais, ó. Nós temos forames supraorbitais e forames infraorbitais. Os dois forames acima da órbita e dois forames abaixo da órbita. Aqui nós temos os forames supraorbitais, que vão dar passagem à artéria, veia e nervo supraorbital. Os forames infraorbitais vão dar passagem à artéria, veia e nervo infraorbital. Então aqui uma fratura LeFort 3 fixada, ó. Você vai estar fraturado, ó. E agora finalizando a fixação. Fixação da região frontozigomática, frontonasal, frontozigomática. Aqui um outro paciente, um paciente que tem fratura de arco zigomático. Geralmente fratura de arco zigomático não só causa somente o afundamento, também às vezes dá dificuldade e limitação de abertura de boca. Esse paciente tem uma limitação de abertura de boca severa. Por quê? Porque na hora que você abre a boca, o processo coronoide ele excursiona, ele vai para frente. E no caso desse paciente, o arco zigomático atrapalhava a movimentação. Bem aqui está o sombreado do processo coronoide. Então ele não permitia, ele ficava travado pelo arco, o processo coronoide na abertura de boca. Então foi feito um acesso coronal com extensão pré-auricular, que é um outro acesso. E assim eu tenho a condição de abordar o arco zigomático do paciente, feita a fixação do mesmo. Aqui já a tomografia computadorizada pós-operatória. Observa que o arco zigomático do paciente foi reestabelecida a posição. Compara um lado com o outro, posição restabelecida. Então, o antes fraturado e o depois. Que são tomografias computadorizadas em corte axial, tá, pessoal? Então, estou separando a parte superior da parte inferior. Trajetórias mandibulares, mesma coisa que os pilares. Só que na mandíbula a gente chama de trajetórias. Então, eu tenho uma trajetória condiliana ou basilar ou marginal, que é S1. Eu tenho em 2 a trajetória coronoidal ou temporal. Ela vem do processo coronoide, recebe o nome temporal porque o músculo temporal tem inserção nessa região do osso da mandíbula, região coronoide, região anterior do ramo da mandíbula. E a trajetória alveolar, que vai ser a trajetória aqui central na mandíbula. Dessas 3 trajetórias, a 1 e a 2 a gente usa para fixação. A 3 a gente não utiliza para fixação porque aqui no meio da mandíbula percorre o canal mandibular. E o canal mandibular passa artéria, veia e nervo alveolar inferior. Então eu não devo, em hipótese nenhuma, fazer uma fixação e o meu parafuso pegar no nervo. Se eu pegar no nervo, vou deixar. Ele é um nervo sensitivo, vou deixar a região do lábio inferior dormente. Aqui, uma fratura de mandíbula, de várias regiões, ó. Fratura da região de parasínfise, que é essa região compreendida entre o forame mentoniano e a região de sínfise. A região de sínfise é essa região bem central, entre os incisivos centrais e a região de sínfise. Entre a região de sínfise e a região de forame mentoniano, a gente chama de parasínfise. Então, fratura de parasínfise no caso direita, que é uma fratura de corpo mandibular. E também tem fratura de côndilo, de modo bilateral, e facilmente visualizado na tomografia computadorizada aqui no nosso corte axial. Então, feita a cirurgia, obedecendo também as regiões de trajetórias mandibulares. O acesso cirúrgico realizado aqui foi o submandibular e submentoniano, submandibular bilateral e submentoniano, foi um acesso cervical. É uma incisão de um ângulo da mandíbula ao outro, no pescoço. Também cirurgia bucomaxilofacial. Cirurgia minha realizada. Articulação do crânio,
consigo observar que elas são classificadas como fibrosas, que elas podem ser suturais, que são as articulações sem mobilidade. As fibrosas são sem mobilidade de modo geral, menos a gonfose. As suturas são articulações suturais. Podem ser cartilaginosas, nós temos um exemplo de cartilaginosa, ou sinovial, nós temos também um exemplo que é a articulação temporomandibular. Vou falar de uma por uma agora. Então, articulação fibrosa do tipo sutural, elas podem ser plana, que é a articulação, por exemplo, entre o osso nasal e o osso maxilar. Pode ser serreada, que é essa articulação que vai acontecer entre o osso parietal e o osso frontal, que é a articulação da sutura coronal. E ela pode ser escamosa, que é a articulação fibrosa sutural, escamosa, que vai acontecer entre o osso temporal e o osso parietal, entre o osso temporal e o osso frontal. Ela é escamosa, parece uma escama de peixe. Articulação do tipo gonfose é a articulação entre o dente e o osso alveolar, através do ligamento periodontal. Então, a articulação do tipo fibrosa, ela é um exemplo de articulação do tipo fibrosa que tem movimentação. Então, a gonfose é uma exceção, ela possui sim movimentação. A articulação do tipo cartilaginosa, nós temos a cartilagem hialina interpondo a articulação entre o osso esfenoide e o osso occipital, fazendo a sincondrose esfeno-occipital. Isso aqui é mais ou menos uma revisão da matéria fazendo o que nós temos na face, no crânio, vinculado à matéria de revisão, que foi a matéria do primeiro semestre, abordada por vocês de anatomia geral. Nós temos ao longo da vida uma relação de crescimento de proporção e crescimento entre a cabeça e o corpo. A gente nasce uma cabeça muito grande em relação ao corpo, mas ao longo da nossa vida, a proporção entre a cabeça e o corpo, ela diminui. O corpo aumenta e a cabeça diminui. Então, a proporção cabeça-corpo, cabeça sendo dividido por corpo, vai tender a diminuir. Vamos ter uma cabeça menor em relação ao corpo. Já a proporção víscero-crânio-neurocrânio, ela tende a aumentar, porque o víscero-crânio tende a aumentar. Então, o víscero-crânio dividido por neurocrânio tende a ser uma fração que aumenta ao longo da vida. Porque o neonato, ou seja, a criança recém-nascida, ela nasce com o víscero-crânio 1/8 do neurocrânio. Com 3 anos, ela, através do desenvolvimento da respiração, mastigação e erupção dental, esse víscero-crânio ele aumenta de tamanho. E quando o indivíduo está adulto, o víscero-crânio, ou seja, a face, ela tende a ser metade do neurocrânio, ou seja, saiu de 1/8 para metade, então ele aumentou. Então a proporção víscero-crânio e neurocrânio, ela aumenta ao longo da vida. A erupção dos dentes permanentes com 6 a 12 anos e a musculatura, aumento da musculatura que vai acontecer em desenvolvimento, tende a dar números finais ou o aumento clássico do víscero-crânio atingindo a vida adulta, a próximo dos 21 anos os homens e 18 anos de idade as mulheres. No crânio nós temos as fontanelas, que são popularmente chamadas de muleiras, que são as regiões de crescimento ósseo, né? Nós temos 2 fontanelas pares, que elas se dão de modo lateral, uma anterolateral e uma posterolateral, de modo bilateral, né? Tem de um lado e tem de outro. E nós temos 2 fontanelas ímpares, que elas estão na linha média, uma fontanela ímpar anterior e uma fontanela ímpar posterior. O crescimento maxilar, ele é orientado tendo uma zona de crescimento mais nessa região superior, embora a maxila praticamente ela cresça superior e posterior, embora ela cresça de modo quase que de geral, e isso vai orientar o crescimento dela para frente e para baixo. Então, o crescimento da maxila se dá nesse sentido diagonal, para frente e para baixo, tendo em vista que ela vai aumentando de tamanho, basicamente quase de modo uniforme, mas tendo um leve aumento aumento maior na região superior e posterior. Já a mandíbula tem zonas de crescimento diferentes. Ela tem zona de crescimento tanto na região do mento, como na região posterior de côndilo, superior de côndilo e posterior de ramo. Isso também vai gerar um movimento de crescimento para inferior e para baixo. É óbvio que o crescimento das duas tinha que se encontrar, né? Nós somos ossos dentados, o objetivo é que eles fiquem encontrados, a oclusão encaixe.
tem encaixe na oclusão a vida toda. Então não faz sentido um crescer de um jeito ou de outro. Eles crescem de modo igual. Um vetor de crescimento orientado, mais uma vez, ambos para frente e para baixo, resultando em um vetor diagonal. Existe um aspecto etário de cronologia de calcificação das sinostoses, das articulações entre os ossos do crânio. E eu, no meu objetivo, não é que vocês decorem isso, é para você saber que existem. Então, quando você pega um crânio de um defunto que quer ter uma noção de idade, não tem nem noção, uma das maneiras de você presumir a idade do defunto, desse indigente que não foi encontrado, não se tem dados suficientes para saber a idade, foi encontrado sem documentos. Uma maneira é você verificar como é que estão as articulações entre os ossos do crânio. Eu consigo ter uma noção da idade do meu paciente, porque quanto mais unido essas junções estão, por exemplo, até a sutura temporarial, ela se une com 37 anos, mas quando ela está praticamente apagada ou praticamente não existe, o osso temporal e o osso parietal se juntaram de uma maneira que eles são praticamente um osso só, isso vai me dar um norte de que esse paciente é um paciente muito idoso, muito senil. Num paciente de 37 anos, ela está unida. Num paciente de 80 anos, ela praticamente não existe mais, só para vocês terem uma noção. Então, os ossos frontais com 1 ano e vai até por volta de 6 anos, a junção. A calcificação da sínfise mandibular é com 2 anos, da sutura coronal com 24, sutura sagital e esfenofrontal 22 anos, sutura lambidoide e occipitomastoide 26 anos, sutura parietomastoide 30 anos, sutura temporal parietal entre 37 anos. Que é fácil, o nome geralmente já diz onde é que está. Sutura temporoparietal entre o osso temporal e o osso parietal. Parietomastoide entre o osso parietal e região mastoide. Sutura lambidoide é a sutura mais posterior do crânio entre o osso occipital e os dois ossos parietais. Sutura occipitomastoide entre o osso occipital e a região mastoide. Esfenofrontal entre o osso esfenóide e o osso frontal. Sutura sagital é a sutura que corta o crânio ao meio, dividindo em lado direito e lado esquerdo. Ele vai separar os ossos parietais. E a sínfise mandibular, como o próprio nome está dizendo, é uma sutura que existe na sínfise mandibular, entre a região dos dentes incisivos centrais, no meio da mandíbula, na porção anterior da mandíbula. Nós temos diferenças clássicas entre um crânio masculino e um crânio feminino. Por exemplo, o crânio masculino ele possui eminências supraorbitárias proeminentes. Da mulher, ela é discreta. No homem, nós temos as regiões de inserções musculares bem definidas. Na mulher, elas são discretas e arredondadas com as bordas cortantes. Então, as bordas são mais cortantes na mulher do que no homem. No homem, elas são mais globosas, aumento de volume. Em dentes, os dentes caninos dos homens são mais pontiagudos. Mulheres, eles são os caninos mais arredondados. A mandíbula do homem é mais quadrada. Da mulher, ela é mais ovoide. Então, temos diferenças clássicas. O processo mastoide do homem, ele tende a ser maior, de maior tamanho. O processo mastoide feminino é de menor tamanho. Então, aqui, ó, processo mastoide masculino, ó, maior tamanho. Processo mastoide feminino, menor tamanho. Mais uma foto aqui, um desenho. Processo mastoide masculino, processo mastoide feminino. Já consigo ver que isso é um crânio feminino, crânio masculino. Mandíbula aqui, ó, mais ovoide, mandíbula mais quadrada, masculina. Características masculinas e femininas. Vamos para a craniometria, que é um sistema de medições do crânio usando pontos craniométricos. São medidas lineares e angulares usadas como base, pontos padronizados para mensurações, pontos craniométricos e cefalométricos. A diferença de pontos craniométricos para pontos cefalométricos, pessoal, é que os pontos craniométricos eu estou vendo num crânio. Cefalométricos a gente vai ver através de uma radiografia. Então, mas os pontos são rigorosamente os mesmos. São pontos inventados pelo homem. Nós inventamos uma localização desse ponto. É diferente de acidentes ósseos. Acidente ósseo não é uma coisa inventada pelo homem. O homem deu nome a eles. Eles existem. É um acidente. É algo que existe no osso, eu estou dando um nome. O ponto craniométrico não. É algo que eu inventei. Uma localização exata daquele ponto. E eu vou usar ele como guia ou como base para dar tipologia, por exemplo, de perfis de crânios faciais, ou para fazer tratamento em ortodontia, ou para fazer estudos antropológicos, forenses, ou para fazer um planejamento de uma cirurgia ortognática. Então são pontos que foram inventados pelo homem de localização para que eu use como guia.
Ou para definir uma raça, uma espécie, uma subespécie, também são utilizados. Então vamos lá. Os pontos de referência. Eu vou ter o Nasion. Vou falar para ele específico, só mostrando para vocês. Olha onde é que é o ponto Nasion. Nada mais que quer dizer esse ponto Nasion aí nessa região. O ponto Nasion nessa região, pessoal, é o ponto de encontro entre a sutura internasal, que é a sutura que separa os dois ossos nasais, e a sutura frontonasal. Então, o ponto de encontro entre a sutura internasal e a sutura frontonasal é o Nasion. O Basion é esse ponto aqui, ó, na porção mais anterior do forame magnum, em cima, coincidentemente, da linha média. E o íneo é o ponto mais proeminente da protuberância occipital externa, que é essa protuberância que nós temos no osso occipital, que é um acidente ósseo do osso occipital. Vamos lá. Íneo, que eu já tinha falado para vocês, ponto mais proeminente da protuberância occipital externa. Eu vou falar um pouco rápido, vou seguindo. Vocês podem pausar essa aula e voltar quantas vezes quiser, tendo em vista que a aula é gravada. Bregma. Bregma é o ponto de encontro da sutura sagital com a sutura coronal. O nome dele é bregma. Lambda. O lambda é o ponto de encontro da sutura sagital com a sutura lambdoidea. Atente-se que o nome do ponto é lambda, não é lambida. Não tem o i aqui, tá, pessoal? É lambda. Basion. Ponto médio na borda anterior do forame magnum. Ou seja, traça uma linha sagital mediana, ponto mais anterior do forame magnum. Option, mesma coisa. Vou traçar só que é o contrário, só que posterior. Vou traçar uma linha sagital mediana e vou ver o ponto mais posterior